Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Grande eu sou. Declare, quero estar perto de ti. O mundo amar, se glorificar, ter ossos secos, convido outra vez em uma só voz, Cantando aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, aleluia, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Vamos declarar: montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande
Salvador e Redentor Jesus Cristo. Tu és formoso, Jesus, Tu és formoso, Tu és maravilhoso. Que a chama do Espírito Santo seja reacendida em seu coração nessa manhã. Às vezes com os problemas diários, a gente sente que aquela chama do primeiro amor apagou. E às vezes a gente não tem força para lutar. Mas o Espírito Santo é a nossa força. E Ele é poderoso para fazer reacender a chama do primeiro amor no seu coração nessa manhã. Seja renovado e fortalecido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nesta manhã eu quero trazer para vocês, e para mim também, alguns conselhos para a nossa vida. É verdade que com a chegada da pandemia, né, com o acontecimento da pandemia, com o evento da pandemia, muita coisa mudou, não só aqui para nós no Brasil, mas no mundo, não é? Ou seja, a pandemia foi algo que atingiu os 4 cantos do mundo. Não há país, não há cidade, não há povoado, não há estado, não há município que não tenha sido atingido pela pandemia. Então, perdemos muitas pessoas, perdemos amigos, parentes, e o Brasil perdeu quase 700 mil pessoas. É muita gente, é muita gente. E durante esse tempo, durante o início da pandemia, muitas pessoas tinham alguns projetos para serem implantados, e com a chegada da pandemia, tudo teve que parar, né, por falta de dinheiro, por falta de recursos, né, de toda forma, a questão da própria doença, né, todo mundo preocupado, era uma dificuldade muito grande. Dos que estão aqui, alguém pegou o vírus? Não. Várias pessoas, né? E graças a Deus vocês estão aqui. Mas muitos pegaram e, infelizmente, partiram. Pessoas jovens, né? Pessoas idosas, crianças. De modo que, no decorrer desse período de pandemia, muitos projetos que estavam para serem implantados tiveram que ser parados, não é? E nossa vida é assim, é uma vida que precisa de projeto. A pessoa que não tem nenhum desafio na vida, a possibilidade é de que ela se acomode. Vive acomodada porque não tem nada como desafio. Eu trabalho numa empresa, uma empresa judaica que importa tecidos, não é? E a gente trabalha com metas. Então, se a empresa me der uma meta esse mês para vender 1 milhão, o mês passado será 1.200.000. Então, se eu vendi 1.200.000 no próximo mês, a próxima meta é 1.400.000, e assim vai aumentando. Então, quando chega ali a partir do dia 20 do mês, há uma pressão muito grande, que a gente às vezes até fica pensando, para que essa pressão? Mas faz parte, né? Faz parte, e se a gente não tiver metas, não tiver projetos, a gente acaba se acomodando. Então, há muita gente acomodada porque não tem nenhum desafio. Uma igreja que não constrói um templo maior, ela vai ser aquela igreja pequena porque não tem um desafio para encher a igreja, não é? Então tem igreja que ela fica ali naquela esquininha, um espaço de 4 por 5, e fica anos e anos e anos e anos, porque não tem projeto. É aquilo, parece que estão satisfeitos com aquilo. Então na nossa vida também é assim. Nós precisamos ter projetos, precisamos ter sonhos. Martin Luther King, ele falou que nós somos do tamanho do nosso sonho. Então, se a gente sonha pequeno, a gente vai ser sempre pequeno. E se a gente sonha grande, pode ser que não alcancemos o objetivo, mas a possibilidade é que a gente saia do comodismo, não é? Então, nós não podemos nos acostumar com a comodidade. Então, nesta manhã, eu trago para você conselhos para uma vida cheia da graça de Deus, porque nós precisamos avançar com os nossos projetos. De repente, você tem um projeto para voltar a estudar. Olha, é um excelente projeto. De repente você tem um projeto para casar, está namorando e pretende casar. Então, é um bom projeto que precisa sair do papel, precisa sair da teoria. Projeto para comprar um imóvel. Em São Paulo, é uma das coisas que a gente mais precisa é de um imóvel. E aí não precisa ser um imóvel grande, pequeno, médio, algo que você possa morar com a sua família dignamente. Eu já morei em quarto e cozinha em São Paulo, já morei só em quartos, já morei em pensão em São Paulo, mas eu tinha o sonho de um dia construir uma casa. E aí surgiu um terreno para vender, eu comprei o terreno, paguei com muita dificuldade, mas o meu projeto para aquele momento era pagar o terreno. Depois que eu terminei de pagar o terreno, então eu tinha o projeto, um sonho de construir uma casa. Então nós temos que ter esses desafios na nossa vida.
um negócio próprio, né? Em São Paulo, fecharam, só na época da pandemia, no primeiro ano de pandemia, 33 mil comércios em São Paulo. Então você multiplica esses 33 mil vezes no mínimo as 5, né? 10 pessoas por empresa, a quantidade de pessoas que ficaram desempregadas, né? Então nós não temos apenas os 12 milhões que o governo anuncia de desempregados, temos muito mais. Temos aquelas pessoas que já cansaram de procurar emprego, não alcançaram essa meta, então tiveram a ideia de montar o seu próprio negócio. E aí quando tiveram essa ideia, claro, é maravilhoso, porque o projeto precisa sair do papel. Projeto para fazer uma viagem com a família, uma viagem de navio. Alguém já viajou de navio aqui, não? Já? Não? Uma pessoa, 2, 3, 4, tem... E de canoa, naqueles riozinhos, alguém já viajou, não? Canoa, as mãos já aumentaram. Pobre é canoa, né, irmãos? Eu só andei de canoa também. Então, mas se você tem um projeto, um sonho para viajar com sua família, uma viagem de navio daqui para Búzios, é barato. Mas você precisa tentar colocar esse projeto para fora, né? Então, nós queremos, nessa manhã, trazer conselhos para quem deseja trabalhar, crescer, sair do comodismo. Vamos ler esse versículo juntos, irmãos? Numa só voz? Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. Mais uma vez, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. Amém, queridos? Conselhos é bom, né? Há um dito popular que diz que se conselho fosse bom, a gente não daria, a gente venderia. Mas eu vou fazer de graça, ninguém vai precisar pagar na saída, pode ficar tranquilo, tá? Então, primeiro conselho que nós vamos trazer para o seu coração e para o nosso coração nessa manhã. Você que está aí com algumas coisas emperradas na vida. Primeiro, não olhem para os seus fracassos, não olhem para os seus erros, não olhem para as suas perdas, mas o que? Juntos? Mas celebrem seus acertos, mesmo que estes sejam pequenos. Irmãos, na vida nós erramos e acertamos todos os dias. Não há ninguém que só acerte, e não há ninguém que só erre. Nós erramos e acertamos. O grande problema de muitas pessoas é que essas pessoas se apegam nos erros. Eu cometi um erro grave. Quem nunca cometeu um erro grave? Eu tive uma perda irreparável no meu relacionamento. Quem nunca teve? Eu perdi uma pessoa por ocasião da pandemia. É triste, nós lamentamos, mas a vida precisa continuar. Sim ou não? A vida precisa continuar. Agora, dentre de tudo isso, o que você tem acertado? Dentre tudo isso, o que tem feito de você uma pessoa diferente? É nisso que nós precisamos olhar. Não é? Então, não podemos ficar apenas olhando para o passado, olhando para os nossos fracassos. Todo mundo fracassa um dia. A gente não acerta todas. E às vezes a gente erra até com a vontade de acertar. Eu tive uma boa intenção, mas a minha boa intenção não foi o suficiente. Minha avó, que era curta e grossa, piauiense. Tem piauiense aqui, não? É difícil achar uma igreja que não tem um piauiense. Precisamos evangelizar o pessoal de Teresina, né, gente? E minha avó dizia assim, de boa intenção, Valdeci, o inferno está cheio. Alguém já ouviu falar nisso, não? Então tem esse dito popular dos nossos avós, mas nós precisamos tentar olhar apenas para os nossos acertos. Os erros valerão como aprendizado. Então nós não podemos parar a nossa vida porque cometemos um erro grave. Eu tive um erro. Não pode, nós precisamos avançar com a nossa vida. Vamos juntos. Não sejam melancólicos em relação ao passado. Deus tem um futuro de honra para cada um de nós que está aqui nessa manhã, irmãos. E para você que está nos ouvindo também. Deus tem um futuro de honra para você. Creia no poder de Deus, creia na graça de Deus, creia na bondade de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não sejam ansiosos demais em relação aos seus projetos, porque poderão acontecer algumas impossibilidades. É preciso se manter em equilíbrio. Irmãos, essa palavra equilíbrio talvez seja uma das palavras mais importantes para a vida do crente.
para a nossa vida, para a vida do ser humano. Tudo que é de mais ou tudo que é de menos pode dar problema. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Se você tomar água demais, vai te dar problema. Se você tomar água de menos, vai te dar problema. Então tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio na vida também. Um remédio. Hoje de manhã eu tomei um remédio para rinite alérgica. Que o médico mandou tomar 1 comprimido. Se eu tomar 5 comprimidos, eu vou ficar melhor rápido? Não. Muito pelo contrário, eu vou ter um problema. Se eu tomar meio comprimido, vai fugir daquilo que o médico me aconselhou. Então eu preciso manter o equilíbrio. Na vida nós também precisamos ter equilíbrio. Antes de falar com alguém, mantenha o equilíbrio. Está no meio de uma discussão com o marido ou com a esposa, mantenha o equilíbrio. Porque se você perder o equilíbrio, certamente você terá problemas e alguns para o resto da vida. Então é preciso manter o equilíbrio. Sabe por quê? Porque algumas impossibilidades, às vezes, nos nossos projetos podem acontecer. Mudança na economia. A economia do Brasil muda ou não muda? Muda assustadoramente. Eu falei no primeiro culto. Antigamente você fazia uma compra de mercado por R$300, 280. Hoje é R$1.000 para 3 pessoas, 4 pessoas. Comprando básico, né? Comprando básico. Então, ou seja, a economia mudou. Então, só que o salário, a pessoa que ganhava R$2.000, não subiu para 3. Ele precisa tentar administrar aquilo, precisa equilibrar aquilo. Ontem eu vi uma entrevista no SPTV. E a moça entrevistando, porque subiu tudo. E aí entrevistou um senhor que estava num açougue e perguntou para ele, como é que o senhor está fazendo para equilibrar isso? Ele falou, olha, minha aposentadoria não subiu e a carne subiu demais. Então eu estou tentando equilibrar comprando barriga de porco para fazer torresmo. É o que se pode fazer, irmãos. Então nós precisamos manter o equilíbrio. Volta um pouquinho. A mudança de governo. Cada vez que muda o governo, muda um monte de coisa, certo ou não? Muda a questão da aposentadoria, a gente estava quase para se aposentar, vem um governo, muda, mais 3 anos para trabalhar. Eu estava quase me aposentando, faltava ali 2, 3 meses, aí entrou o Bolsonaro, mudou o negócio. Aí eu tive que trabalhar mais 1 ano e meio. Aí eu falei, no dia que eu me aposentar, eu paro de trabalhar. Não dá. Se parar, vou ter que comer barriga de porco a vida inteira. Guerras, irmãos. Outra impossibilidade que pode acontecer, as guerras. Estamos agora com uma guerra na Ucrânia e Rússia. Acho que todo mundo está acompanhando. Quanta tristeza, né? Quantas pessoas mortas, quantas crianças jogadas, quantos animais, né? Para quem gosta de animal, jogados, perderam os donos. Quantas pessoas já morreram, não para. Então, isso também acaba influindo a nossa economia aqui no país. Porque muitas coisas acabam subindo o preço. Algumas coisas do nosso trabalhador rural, os fertilizantes que são fabricados na Rússia, que são fabricados lá na Ucrânia, pararam de vir ou estão vindo em quantidade menor. Então, consequentemente, as coisas vão aumentando. Você vai na feira, hoje, um dia desse, o quilo de tomate custava R$3. R$2,99. Quanto está o quilo agora? 8 para lá, né? 12 para lá. Entende? Ó, tem lugar que chega a R$15 um quilo de tomate. Gente, é um absurdo. Cenoura. Não dá. Cenoura disparou. Um dia desse eu chamei um pessoal para almoçar em casa e a esposa falou, vocês querem que eu leve o quê? Eu digo, traga cenoura. Ela falou, está cancelada a nossa ida. O preço. Está bravo, né? Você nem sabe, né? Só chega em casa, está pronto o almoço. Né? Eu estou brincando. Então, na saúde, irmãos, a gente está bem agora, daqui a pouco já não está bem. Não é assim, não? A doença acontecendo, problemas familiares, a mudança na família. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente pensa em fazer um projeto, a gente não se empolgar demais. Né? Então, ou seja, a gente precisa ter equilíbrio também em relação a isso. Olha o que Paulo diz e Pedro também. Vamos juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E Pedro diz o quê? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém, irmãos? É preciso ter cuidado, ter equilíbrio.
Outro conselho que eu trago para o nosso coração nessa manhã, para nós que estamos aqui, para você que está nos ouvindo aí pela internet. Não desistam dos seus projetos por causa dos críticos que se levantam. Não se inquietem por causa da oposição de alguns. Pergunta, temos críticos ou não? Na família, tem alguém? Ih, tem alguém que fez? Ih. Boa. Tá, na vizinhança temos críticos? Temos. Eu tenho uns 2 vizinhos do lado, difícil, viu? Se eu compro um carro preto, ele já fala, não sei, está mais ligado a macumba esse negócio. Então, é crítico de tudo que é lado, né? Então, a gente não pode desistir dos nossos projetos, porque surgem algumas oposições. Vão sempre surgir. Vai ter sempre alguém com oposição a gente. Então, a gente precisa estar atento, firme, como disse Paulo, apresentando a Deus nossos projetos. E como Paulo diz, apresentando tudo, inclusive a nossa vida ao Senhor. Precisamos não desistir. Sabe por quê? Juntos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Agora para os críticos, juntos. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Precisamos ter muito cuidado antes de fazer uma crítica. De repente, uma crítica que vai destruir o projeto de um irmão, que vai destruir o projeto de uma irmã. Nós precisamos ter cuidado. Tem um dito popular que diz assim, se você não pode ajudar, não atrapalha. Eu acho que isso é bem coerente, né? Se você não pode ajudar, fica quietinho. Não é assim? Próximo. Outro conselho que eu trago para o coração dos irmãos nessa manhã. Acostume-se. Você não vai agradar a todo mundo, porque nem Jesus Cristo agradou. Esqueça isso. Vamos juntos? Sejam ousados em relação aos projetos e equilibrados em relação aos desejos. Ou seja, a gente precisa ter ousadia com pé no chão. A gente precisa ter o cuidado das emoções. Irmãos, a emoção nos trai muito, sim ou não? Nos trai. A gente acha que a gente está tão empolgado que parece que está tudo dando certo. Não, a gente precisa pôr o pé no chão. Porque às vezes a empolgação te leva ao erro. Às vezes você ser ansioso demais como eu, pode te levar ao erro. E Paulo diz, olha, não fique ansioso. Antes disso, apresentem seus pedidos a Deus. Então tem um projeto, glória a Deus, apresentou nas mãos do Senhor, teve paz no coração para tomar a decisão. Alguém me perguntou um dia desses, você, como é que eu sei que é de Deus o que eu estou querendo? É simples, teve paz no coração e de Deus, não tem paz, não? Espera um pouco. Então, precisamos de ser ousados, porque se você não for ousado, você nunca vai sair do lugar. Não tem gente que é acomodado, sim ou não? Acomodado, casou, ficou ali na casa da sogra, tem comida pronta, roupa lavada, ele não sai dali nunca. Morar por um tempo com a sogra, normal. Agora, se acomodar em morar com a sogra, você nunca vai ter um imóvel. Juntos, saibam que tudo que conseguirem é lucro, é dádiva de Deus, não temos nenhum merecimento. Olha o que disse Jó, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. E aí ele agradece a Deus dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Temos que dar graças a Deus em tudo, irmãos. O que nós temos é bondade de Deus, não é merecimento nosso. Você conseguiu ter uma casa, é bondade de Deus. Você conseguiu um bom emprego, é bondade de Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então precisamos agradecer. Esse negócio de colocar Deus na parede, já viu alguns lugares? O pessoal põe Deus na parede, Senhor, eu sou isso, agora eu quero, eu exijo, não é isso não? Não temos que exigir nada, nós só merecemos a morte e o inferno, irmãos. O resto é lucro. A Bíblia diz que porque todos pecaram, quantos pecaram? Eu e você pecamos. A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é um mentiroso. É Bíblia. Então o que Deus nos dá é bondade, é dádiva de Deus. É o amor de Deus, é as misericórdias de Deus. Se Deus fosse nos abençoar, irmãos, só porque nós acertamos, a gente não ia ser abençoado nunca. Ele nos abençoa porque Deus é amor, diz a palavra de Deus. E Deus é bom. Deus é maravilhoso. A bondade de Deus se estende de geração em geração. Amém, queridos?
Olha o que diz isso aqui. Próximo conselho. Esse é importante, como os outros também. Não se deem ao desprazer de ver nas pessoas somente suas falhas, mas apontem suas qualidades e tragam palavras para abençoar e jamais para derrubar e desestimulá-las em seus sonhos. Todo ser humano tem que ter sonho. Eu trabalhava na roça, no Pará, com a enxada na mão. Cada enxadada que eu dava no chão, eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero um dia sair disso aqui. Eu trabalhava com japoneses, lá no Pará, na época, era muito tradicional, os japoneses tinham as maiores plantações de pimenta do reino. E eu trabalhava lá com esse pessoal. Tinha as filhas dos japoneses, aquelas japonesinhas, os olhinhos fechadinhos, e eu com um chapéu na cabeça, uma sandália de cada cor, e embaixo de uma já um buraco, que não tinha mais, e um prego. Alguém já colocou um prego na sandália? Não. Seja sincero. Olha que gente sincera. Gente, todo mundo, gente. Arame. Olha que técnica nova que ela arrumou agora, um arame. E eu lá trabalhando, na cada enxadada que eu dava, eu falava para meu tio assim, tio, eu não vou ficar aqui não. E vou lhe falar uma coisa, eu tenho um sonho de casar com uma japonesa. Eu falei, você está louco? Você está maluco, meu? Um lascado como você. Nem chinelo eu tenho. Mas eu tinha esse sonho. Saí do Pará, fui para o Maranhão, para o Exército, 24BC. Do Exército saí, fui para Curitiba. Em Curitiba virei, na época eles chamavam de mascate. Aquele que vende de porta em porta, tem? Uma cadeira dessa custa 50, ele te vende por 500. Aí você paga em 100 anos, mais ou menos. E aí eu fui para Curitiba, vim para São Paulo, tinha o desejo de voltar a estudar. Sempre gostei de rádio, programa de rádio. Fui fazer um teste de programa de rádio na Antena 1, lá no Sesc Vila Nova. Passei na locução, no comercial, mas fui reprovado na redação. Quando eu saí de lá, eu tinha um sonho de voltar a estudar. Liguei para minha mulher, falei para ela assim, não passei no teste. Sério, sério. Fiquei reprovado em redação. Mas eu vou voltar a estudar. Ela falou, o ano que vem? Eu falei, não, hoje eu volto a estudar. Saí procurando escola pelo Largo 13, né? Achei o Colégio Dimensão. Alguém lembra desse colégio? Alguém lembra desse colégio? Olha que legal. Morava perto? Então voltei para o Colégio Dimensão. Aí fui seguindo a minha vida, depois estudei, terminei, fiz faculdade. Então o sonho precisa continuar. Quem tem Deus jamais pode desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas jamais pode lançar os seus projetos sem falar com o dono da tua vida. Não fica ansioso por coisa alguma, mas antes apresentem os seus pedidos, os seus projetos, seus sonhos nas mãos de Deus. Quem sabe você está com algum projeto travado. Calma, ore a Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. E se você sabe de alguém que está numa dificuldade, aponte as qualidades dessa pessoa. Irmãos, como levanta a gente quando a gente está caído e chega alguém e fala, para com isso, rapaz. Vem comigo, não é assim? Estamos juntos. Onde é que eu posso ajudar? De que forma eu posso caminhar com você? Isso é maravilhoso. Então, se você pode fazer isso, faça. Porque nós estamos nesse mundo, irmãos, para abençoar e não para amaldiçoar. Outro conselho que talvez seja um dos mais importantes nesses conselhos que eu estou dando nessa manhã, é esse aqui. Tenham a Bíblia Sagrada como regra de fé e consultem antes de qualquer decisão. Eu posso garantir para vocês, se a gente consultar a Deus e a sua palavra antes de tomar qualquer decisão, vamos errar muito menos do que temos errado. Sim ou não? Eu tinha um amigo que comprou um carro, um Fiat 147, pastor. Aquele Fiat 147 era problema, né? Parece que ele veio para, como dizia minha avó, atanasar a vida das pessoas. E aí o meu amigo comprou um Fiat de um cara aqui na região do Grajaú. E aí o Fiat começou a dar problema no motor, na parte elétrica, no volante, na casca, em tudo que é lugar.
Ele ligou para o rapaz para desfazer o negócio. Ligou e o rapaz não atendia, ligou, o rapaz não atendia, ele ligou para a mãe do rapaz. Só que a mãe do rapaz era serva de Deus. Quando ele ligou, falou: dona, qual é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, o seu filho me vendeu um carro, o carro deu problema no motor. Ele falou: moço, o senhor é evangélico? Pela sua fala, sou evangélico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor orou antes de fazer esse negócio com meu filho? Não, então o senhor não tem direito de me ligar. Desligou e bloqueou ele. Ela fez errado? Ele que foi errado. Porque nós, muitas vezes, fazemos os nossos negócios antes de consultar o Senhor. Quando o cinto aperta, quando o calo aperta, aí a gente vai para a igreja e pede oração. Não é assim, não? Me ajude em oração, irmãos. Eu estou passando uma fase. Meu avô chamava frase. Meu avô falava tudo errado. Meu avô dizia assim: esse menino está numa frase. Que frase ruim desse. Então, às vezes, você está passando nessa frase ruim, porque você provocou. Você não consultou o Senhor. Então precisamos, irmãos, ter a Bíblia como regra de fé e prática. Todos os conselhos para a nossa vida tem aqui. Não existe coisa que não tem aqui. Está tudo aqui. Só tem um problema. A gente precisa abrir e ler. E às vezes a gente deixa em casa, em poeira. Agora com o celular, não tem nada contra, né? A gente vem mais com o celular para consultar. Mas é importante consultar. Se for no celular, consulte. É importante. Precisamos ter isso. Jesus falou alguma coisa interessante para nós, e fala nessa manhã. O que ele diz? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe por quê? Porque lâmpadas para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Se tiver a luz de Jesus em nossa vida, vamos errar muito menos. Se tivermos a luz do Senhor em nossa vida, vamos errar muito menos. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e ela vai nos guiar para o caminho certo. Mas é preciso consultar a palavra de Deus. Outro conselho que trago para vocês: vivam a vida tristes, é isso não? Com alegria. Então, vivam a vida com alegria, não se permitam viver intensos 24 horas por dia. Eu falei de manhã e falo novamente. É difícil a gente ver um crente que não sorri, gente. E tem, não tem? Pode ser, irmão. Irmão, está bem? Estou, se eu não tivesse, eu tinha falado. Gente, eu não entendo isso. Porque nós temos que sorrir, porque, gente, fomos salvos pelo sangue de Cristo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Ferido de Deus e oprimido, estávamos aflitos. Salmo 116 diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Sabe por quê? Porque os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Quem nunca teve aperto e tristeza? Mas o salmista diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma, piedoso e justo é o Senhor. O nosso Deus tem misericórdia. Estava abatido, estava aflito, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, porque o Senhor te fez bem. E aí, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que a gente pode dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? E Ele tem feito muito, irmãos. Estamos aqui numa igreja livre, entramos, saímos, a hora que a gente quer. Quantos irmãos trabalhando em todos os setores? Tem lugares que não podem se reunir. Coreia do Norte, eu tive um missionário amigo meu, que ele está nos Estados Unidos agora, foi para a Coreia do Norte como jogador de futebol. As pessoas não podem cultuar a Deus. Ficou na casa de uma família que a mulher criava uma galinha, de tanta fome que eles passam, necessidade, criava uma galinha escondida, porque não pode, para essa galinha botar ovo para a mulher poder comer aquilo. Vivia daquilo. E a gente daqui a pouco vai sair, almoço, gostoso, aquela vaca atolada, hein? Costela com mandioca, aquela rabada com agrião, aquele macarrão com frango. Delícia, né? Quem fez um desses aí? Pega o nome dela que eu vou para lá. Porque em casa não tem nada disso, é propaganda enganosa, tá? Então vivam a vida com alegria.
Não se permitam viver tensos 24 horas por dia. Sabe, um grupo de pessoas, policiais vivem tenso o tempo todo, né? Tenso trabalhando, tenso onde mora, porque basta ser policial. Eu tenho uns amigos policiais que é difícil, você liga para a casa dele, ele fica só ouvindo para ver quem é a pessoa. Aí eu falo, é Valdeci. Ah, tá bom. Grande coisa, ele deve dizer. Professores, tem professor aqui, não? Meu Deus, esse povo vive tenso, viu? É ou não é? Levanta de manhã já. Meu Deus, encarar aquele Joãozinho. Ô menino que veio por encomenda, viu? Vale por 20. Escola, irmãos, professor tinha que ser aposentado com 5 anos de trabalho, né? Trabalho. Mas não, chega 30 anos, o governo passa para 35, daqui a pouco a pessoa aposenta, já cai lá mesmo no INSS. Pronto. Não aproveitou nem um mês. Não conseguiu ir na Praia Grande para curtir. Não dá, eles mudam. Gente, minha esposa foi professora, ela terminou, se aposentou, ela não queria ver criança nem na rua, assim. Não é assim? Não consegue ver criança, o grito de uma criança deixa ela em pânico, assim, tremendo. Eu sou estudante de psicologia, estou terminando o curso, estou fazendo estágio numa escola aqui. Tem uma irmã que me falou, irmã, alguma coisa Moia, como é o nome da escola? Oi? Salvador Moia, é uma escola perto do Jabaquara ali, perto do terminal de Jabaquara. Comecei um estágio lá, irmãos, falar para aquelas 140, você conhece? Feio? Vocês moram ali? Com tanto lugar para a pessoa morar, vai morar ali, né? Melhorou, né? Deu uma consertadinha. Eu vou lá para ver, porque às vezes as pessoas falam, eu moro, você é de onde? Eu sou do Rio. Só que ele não é do Rio, é do interior do Rio, né? Tá, e aí eu estou fazendo estágio lá, irmãos. Fomos lá conversar com um grupo de professores, a gestão, reunimos lá. E aí sentamos, falei assim, só que o diretor quer que seja quarta-feira, das 8 da noite às 9, nosso atendimento. Aí eu falei, professores, não tem problema de tirar os alunos de vocês. Não, é até um favor que você nos faz. Então eu vou trazer um chocolate para você, se você fizer isso. Aí estamos lá, irmãos, subindo um palco ali, o palco reuniu aquelas 140 meninos. Aí eu falei, minha sorte vai ser se poucos quiserem participar, quarta-feira. Fiquei em oração, porque não pode falar de religião. Aí eu falei, dos 140 que estão aqui, quantos gostariam de participar dos nossos atendimentos quarta-feira? Os 140. Então eu estou sem dormir, falando com o meu grupo, o que não vamos fazer com esse monte de gente? Então, irmãos, a gente percebe, mas mesmo assim, eu tiro isso de letra, eu brinquei com eles, a gente tem que ser feliz, porque nós temos Jesus. A gente tem que ser feliz, porque nós temos uma dádiva tão grande, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Almoçamos, tomamos café, é tudo bondade de Deus. Então precisamos estarmos felizes. Olha o que diz a palavra de Deus, todos juntos. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos trocar o vossa por nossa. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Coisa linda essa palavra, né? Precisamos crer nesse poder, nesse Deus poderoso. Vamos juntos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, irmãos. Temos que ter uma vida mais leve. Nós temos que tentar ter uma vida mais leve e tornar a vida daquele que está do nosso lado mais leve. Dá para o ansioso. Quem é ansioso aqui, além de mim? Eita! O ansioso, se eu falar para a Rafaela assim, Rafaela, eu preciso te falar um negócio muito sério, mas eu só posso te falar na terça-feira à noite. Você dorme? Não, a pessoa mata a outra pessoa. Eu sou assim. Meu chefe me ligou e falou assim, você passa aqui segunda-feira, não, onde você está agora? Porque você já começa a criar, o ansioso, ele cria coisa que não existe. Se ele mandou falar comigo segunda, vai me mandar embora, pode ter certeza. Não, eu quero encontrar com você agora. Não, segunda, não, eu vou agora. Então o ansioso sofre. A gente precisa tentar controlar isso, manter o equilíbrio. Outro conselho, aprendam que bênção nem sempre é material. Vamos ler juntos? Aprendam que bênção
nem sempre é material. Às vezes, ver um filho fora da prostituição é uma bênção. Às vezes, ver uma filha fora da prostituição é a maior bênção que a gente precisa. Eu acompanho um empresário em São Paulo, muito rico, muito rico. E o filho dele é usuário de tudo que você pensar. Tudo que você pensar. O pai, já não aguentando, alugou um apartamento para ele no Itaim. Ele mora no Itaim. Acho que não arruma um apartamento há anos. Quando o pai manda um empregado para arrumar, arruma uma briga com ele do tamanho de um... complicado. E ele um dia me falou assim: Valdeci, eu daria tudo o que eu tenho, começaria do zero a minha vida para ver o meu filho fora das drogas. Então nem sempre o dinheiro resolve tudo. Como algumas pessoas falam, o dinheiro resolve tudo. Não resolve, irmãos. Vai no Hospital São Paulo, vai nos hospitais ver pessoas que estão caminhando para o final. Cadê o dinheiro? Não resolve. Mas o que resolve é um só: o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Isso resolve. Vamos juntos? Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Deus tem acrescentado tanta coisa na minha vida que eu falei hoje de manhã, eu digo, se Deus fosse me abençoar pelos meus acertos, meu Deus, ia me abençoar muito pouco. Mas não, Deus nos abençoa porque a Bíblia diz que Deus é bom. Repitam, Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom. Então precisamos, irmãos, imediatamente colocar o futuro da nossa família nas mãos de Deus, porque o passado ficou para... Não se apegue ao passado. Passado, o nome já fala, é passado, senão seria presente. Passou, errou, passou. Cometeu um agafe, quem nunca comete? Passou. Deu um problema familiar sério no passado? Deu, mas foi no passado. A gente agora precisa olhar para o presente e orar a Deus por um futuro de paz, como diz a palavra de Deus. Vamos juntos? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhe um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coisa linda isso, né, irmãos? Passado ficou no passado. Bora para frente. Bora para frente, é assim que a gente anda. E para terminar, eu quero deixar essa palavra para o coração de vocês. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Me converti em 1991. Vivia uma vida miserável, não dá nem para contar aqui, tinha que ser uma vigília. Toda sorte de pecado que você possa imaginar. 91 me converti, fiquei orando para que a minha esposa se convertesse. Não se convertia. Quando eu saía para a igreja, ela já falava assim: vai para a igreja? Eu vou, vamos. Ela não iria, não vinha comigo. Mas tempos depois, numa garagem, a gente espera que as pessoas se convertam nos grandes eventos, né? Mas numa garagem, ela entregou a vida dela a Jesus. Depois fiquei pedindo a Deus para que a minha mãe aceitasse a Jesus. Tempos depois, dentro do carro que eu estava dirigindo, minha mãe falou: eu preciso desse Jesus que vocês têm. E nós oramos por ela dentro daquele carro. E ela hoje é uma serva de Deus. Está enferma, está doente. Mas que Deus te abençoe, mãe. Que as bênçãos do Senhor te alcance. E que a saúde do Senhor também te alcance. Gente, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Amém.